A lenda da criação dos pais. Conta-se que quando Deus se dispôs a criar os pais, ele se esmerou a tal ponto que atraiu a atenção de um anjo que ficou a observá-lo. Deus começou fazendo um homem de estatura muito alta. O anjo vacilou um pouco, mas resolveu falar com o Criador. Senhor, que tipo de pai é este? Se as crianças são baixinhas, por que um pai tão alto? Ele terá dificuldades para jogar bolinhas de gude sem se ajoelhar. Não poderá colocar uma criança na cama, nem beijá-la sem ter que se curvar muito. Deus sorriu e explicou que o pai precisava ser alto para a criança ter alguém para enxergar quando olhasse para cima. Aí ele partiu para colocar mãos grandes e vigorosas no modelo. O anjo criou coragem e falou outra vez: Senhor, desculpe-me, mas mãos grandes são desajeitadas. Elas não vão conseguir abotoar botões pequenos, nem prender elásticos nos cabelos e nem retirar cisco do olho de uma criança. E como irão trocar fraldas num bebezinho? Pensei nisso, respondeu Deus com toda a sua paciência. Eu as fiz grandes o suficiente para segurar tudo que um menino tira do bolso no fim do dia. E você verá, são pequenas o suficiente para segurar e acariciar o rosto de uma criança. Depois Deus começou a modelar as pernas, e as fez longas, esguias, e colocou ombros largos no protótipo de pai que estava criando. O Senhor percebeu que fez um pai sem colo. Quando ele segurar uma criança, ela vai cair pelo vão das suas pernas, tornou a censurar o anjo. Deus continuou a modelar com todo cuidado e esclareceu: mães necessitam de colo. O pai necessita de ombros fortes para equilibrar um menino na bicicleta ou segurar uma cabeça sonolenta no caminho de casa, depois das brincadeiras do circo ou da ida ao parque. E Deus colocou pés grandes, os maiores pés que o anjo já tinha visto. Ele não se conteve. Senhor, acha justo isso? Honestamente, o senhor acha que esses 2 pés vão conseguir saltar rápido da cama quando o bebê chorar? E quando tiver que atravessar um salão de festas de aniversário de uma criança então? No mínimo, com esses pés enormes, vai esmagar umas 3 delas até chegar ao outro lado. Eles vão ser úteis, foi explicando o bom Deus. Você verá. Vão ter força para sustentar uma criança que deseje ver o mundo do alto do pescoço do pai, ou que deseje brincar de cavalinho. Vão dar passadas firmes, e quando a criança as ouvir subindo as escadas em direção ao seu quarto, se sentirá segura, por saber que o pai logo mais estará ali para abençoá-la, antes de se entregar ao sono. Deus continuou a trabalhar noite adentro. Deu ao pai poucas palavras, porém uma voz firme, cheia de autoridade. Deu-lhe também olhos que enxergavam tudo, mas que continuavam calmos e tolerantes. Contemplando sua obra de arte, Deus resolveu acrescentar um último detalhe. Tocou com seus dedos os olhos do pai e colocou lágrimas que ele pudesse acionar quando tivesse necessidade. Aí virou-se para o anjo e perguntou: agora você está satisfeito em ver que ele pode amar tanto quanto uma mãe? O anjo nada mais tinha a argumentar. Permaneceu em silêncio. É de relevância a lição dos exemplos dos pais aos filhos, a par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, argila plástica que deve ser bem modelada. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Grande é a tarefa que lhes está reservada, no que tange aos deveres da educação dos espíritos, que lhes são confiados na condição de filhos da carne. A paz que trago em meu peito. A paz que trago hoje em meu peito é diferente da paz que eu sonhei um dia. Quando se é jovem ou imaturo,
Imagina-se que ter paz é poder fazer o que se quer, repousar, ficar em silêncio e jamais enfrentar uma contradição ou uma decepção. Todavia, o tempo vai nos mostrando que a paz é resultado do entendimento de algumas lições importantes que a vida nos oferece. A paz está no dinamismo da vida, no trabalho, na esperança, na confiança, na fé. Ter paz é ter a consciência tranquila, é ter certeza de que se fez o melhor, ou pelo menos tentou. Ter paz é assumir responsabilidades e cumpri-las. É ter serenidade nos momentos mais difíceis da vida. Ter paz é ter ouvidos que ouvem, olhos que veem e boca que diz palavras que constroem. Ter paz é ter um coração que ama, brincar com as crianças, voar com os passarinhos, ouvir o riacho que desliza sobre as pedras e embala os ramos verdes que em suas águas se espreguiçam. Ter paz é não querer que os outros se modifiquem para nos agradar. É respeitar as opiniões contrárias. É esquecer as ofensas. Ter paz é aprender com os próprios erros. É dizer não quando é não que se quer dizer. Ter paz é ter coragem de chorar ou de sorrir quando se tem vontade. É ter forças para voltar atrás, pedir perdão, refazer o caminho, agradecer. Ter paz é admitir a própria imperfeição e reconhecer os medos, as fraquezas, as carências. A paz que hoje trago em meu peito é a tranquilidade de aceitar os outros como são e a disposição para mudar as próprias imperfeições. É a humildade para reconhecer que não sei tudo e aprender até com os insetos. É a vontade de dividir o pouco que tenho e não me aprisionar ao que não possuo. É melhorar o que está ao meu alcance, aceitar o que não pode ser mudado e ter lucidez para distinguir uma coisa da outra. É admitir que nem sempre tenho razão e mesmo que tenha, não brigar por ela. A paz que hoje trago em meu peito é a confiança naquele que criou e governa o mundo. A certeza da vida futura e a convicção de que receberei das leis soberanas da vida o que a elas tiver oferecido. Às vezes, para manter a paz que hoje mora em teu peito, é preciso usar um poderoso aliado chamado silêncio. Lembra-te de usar o silêncio quando ouvir palavras infelizes. Quando alguém está irritado, quando a maledicência te procura, quando a ofensa te golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica te fere, quando escutas uma calúnia, quando a ignorância te acusa, quando o orgulho te humilha, quando a vaidade te provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Por isso, é uma poderosa ferramenta para construir e manter a paz. Pense nisso. Amigos são flores e poemas. Amigos são flores. São flores plantadas ao longo do nosso caminho para que saibamos encontrar primavera o ano todo. Quando o outono chega cheio de beleza e melancolia, os amigos estão presentes nos trazendo alegria. E quando o inverno vem frio e escuro, trazendo saudades e noites longas, os amigos nos trazem calor e luz com o brilho da sua presença. Essas flores belas perfumam nossa existência e nos fazem ver que não estamos sozinhos. Se amigos são flores que duram um ano ou um dia, não faz diferença, porque o importante são as marcas que deixam nas nossas vidas. São as horas compartilhadas, horas de carinho, horas de amor e cuidado. Um amigo que se doa sem esperar retorno, que se entrega pelo prazer de ver a felicidade do outro, é uma flor que merece cuidados especiais. Um ser grande e importante que nos emociona só pelo fato de existir.
é alguém que consegue chegar até nossa alma. É um presente de Deus. Se todo mundo nos virar as costas e no meio desse mundo uma flor, nem que seja uma única flor de amizade nascer em nosso jardim, então toda a vida já terá valido a pena. Amigos são poemas. Os verdadeiros amigos são a poesia da vida. Eles enchem nossos dias de cores, rimas e risos e nos seguram a mão quando caminhar parece difícil. Eles nos mostram que mesmo em dias nublados, o sol está no mesmo lugar e nos ensinam que a chuva pode ser uma canção de ninar nas noites solitárias e vazias. Um amigo é alguém que nunca nos deixa só, mesmo quando não pode estar presente, pois sabemos que um pedacinho do seu coração está conosco. Um amigo é alguém que pensa na gente mesmo estando separado por 1000 mares. É alguém por quem a gente sabe que vale a pena viver. Um amigo nem sempre diz sim quando dizemos sim e não quando dizemos não. Mas ele vai nos fazer entender com mais clareza aquilo que não conseguimos entender sozinhos. Um amigo é um bem precioso que não devemos deixar guardado numa caixinha de joias para usá-lo quando precisamos, mas tê-lo sempre presente junto a nós, mostrando ao mundo que riqueza mesmo é ter um verdadeiro amigo. Amigos são flores. Amigos são poemas. Como flores devem ser cultivadas com carinho e dedicação, para que as tempestades da vida não esfacelem suas pétalas e para que possamos ter seu perfume em todas as estações. Como poemas, devem ser sentidos nas fibras mais sutis da alma com respeito e gratidão, para que sejam a melodia risonha a embalar nossas horas em todos os períodos do ano. Conselhos úteis. Em uma conferência numa universidade americana, Brian Dyson falou sobre a relação entre o trabalho e outros compromissos da vida, dizendo: imagine a vida como um jogo, no qual você faz malabarismo com 5 bolas que lança no ar. Essas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito. O trabalho é uma bola de borracha. Se cair, bate no chão e pula para cima. Mas as 4 outras não são de borracha. Se caírem no chão, se quebrarão e ficarão permanentemente danificadas. Entenda isso e busque o equilíbrio na vida. E como conseguir isso? Anote aí 10 conselhos simples. Primeiro, não diminua seu próprio valor, comparando-se com outras pessoas. Somos todos diferentes. Cada um de nós é um ser especial. Não fixe seus objetivos com base no que os outros acham importante. Só você está em condições de escolher o que é melhor para si próprio. Segundo, dê valor e respeite as coisas mais queridas ao seu coração. Apegue-se a elas como a própria vida. Sem elas, a vida carece de sentido. Não deixe que a vida escorra entre os dedos por viver no passado ou no futuro. Se viver um dia de cada vez, viverá todos os dias de sua vida. Terceiro, não desista quando ainda é capaz de um esforço a mais. Nada termina até o momento em que se deixa de tentar. Não tema admitir que não é perfeito. Quarto, não tema enfrentar riscos. É correndo riscos que aprendemos a ser valentes. Quinto, não exclua o amor de sua vida dizendo que não se pode encontrá-lo. A melhor forma de receber amor é dá-lo. A forma mais rápida de ficar sem amor é apegar-se demasiadamente a si próprio. A melhor forma de manter o amor é dar-lhe asas. Sexto, não corra tanto pela vida a ponto de esquecer onde está e para onde vai. Sétimo, não tenha medo de aprender. O conhecimento é leve, é um tesouro que se carrega facilmente. Oitavo, não use imprudentemente o tempo ou as palavras, porque é impossível recuperá-los. Nono, a vida não é uma corrida, mas sim uma viagem que deve ser desfrutada a cada passo. Décimo, lembre-se, o ontem é história, o amanhã é mistério e o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Viva o presente com muita energia.
Estes conselhos são a verdadeira lição de vida para quem deseja viver com equilíbrio. Simples e objetivos, eles podem nos levar ao sucesso pessoal em todos os setores da vida. Pessoas emocionalmente equilibradas têm mais alegria de viver, mais amigos e vivem mais e melhor. E lembre-se da comparação das 5 bolas feita por Brian Dyson. Essas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito. E somente o trabalho foi comparado a uma bola de borracha. As demais podem quebrar-se e ficar permanentemente danificadas. Pense nisso. Corações distantes. Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre voltou a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir esta distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto, a distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer de sussurrar. Apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Quando você for discutir com alguém, lembre-se de que o coração não deve tomar parte nisso. Se a pessoa com quem discutimos não concorda com nossas ideias, não é motivo para gostar menos dela ou nos distanciar, ainda que por instantes. Quando pretendemos encontrar soluções para as desavenças, falemos num tom de voz que nos permita uma aproximação cada vez maior. Como a dizer para outra pessoa: eu não concordo com suas ideias ou opiniões, mas isso não me faz gostar menos de você. Pense nisso. Decepções. Você já teve alguma decepção na vida? Dificilmente alguém passa pela existência sem sofrer uma desilusão ou ter alguma surpresa desagradável em algum momento da caminhada. Podemos dizer que o sabor de uma decepção é amargo e traz consigo um punhal invisível que dilacera as fibras mais sutis da alma. Isso acontece porque nós só nos decepcionamos com as pessoas em quem investimos nossos mais puros sentimentos de confiança e amor. É um amigo a quem entregamos o coração e que de um momento para outro passa a ter um comportamento diferente, duvidando da nossa sinceridade, do nosso afeto, da nossa dedicação, da nossa lealdade. É a alma que elegemos para compartilhar conosco a vida e que um dia chega e nos diz que o amor acabou, que já não fazemos mais parte da sua história, que outra pessoa agora ocupa o nosso lugar. É alguém que escolhemos como modelo digno de ser seguido e que vemos escorregando nas valas da mentira ou da traição, desdita que nos infelicita e nos arranca lágrimas quentes e doloridas, como chama que queima sem consumir. Enfim, só os nossos amores são capazes de nos ferir com a espada da decepção, pois os estranhos não têm esse trágico poder, já que seus atos não nos causam nenhuma impressão. Assim, valem a pena algumas reflexões a esse respeito,
para que não nos deixemos atingir pela cruel espada da desilusão. Para tanto, podemos começar levando em conta que, assim como nós, nossos amores também não são perfeitos, e que geralmente não nos prometem santidade ou eterna fidelidade. Nunca nos disseram que seriam eternamente a mesma pessoa e que jamais nos causariam decepções. Nós é que queremos que sejam como nós os idealizamos. Assim nos iludimos. Mas só se desilude quem está iludido mesmo. Importante que pensemos bem a esse respeito, imunizando a nossa alma com o antídoto eficaz do entendimento. Importante que usemos sempre o escudo do perdão para impedir que os atos infelizes dos outros nos causem tanto sofrimento. Importante ainda que façamos uso dos óculos da lucidez, que nos permitem ver os fatos em sua real dimensão e importância, evitando dores exageradas. A ilusão é como uma névoa que nos embaraça a visão, distorcendo as imagens e os fatos que estão à nossa frente. E a decepção nada mais é do que perceber que se estava iludido, enganado sobre algo ou alguém. Assim, se você está amargando a dor de uma desilusão, agradeça a Deus por ter retirado dos seus olhos os empecilhos que lhe toldavam a visão. Passe a gostar das pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Considere que você também já deve ter ferido alguém com o punhal da decepção, mesmo não tendo a intenção, e talvez sem se dar conta disso. Por todas essas razões, pense um pouco mais e espante essa tristeza do olhar. Enxugue as lágrimas e siga em frente, sem ilusões. Aprenda a valorizar nas pessoas suas marcas positivas. Lembre-se de que cada um dá o que tem, o que pode oferecer. Uns oferecem o ácido da traição, o engodo da hipocrisia, o fel da ingratidão, pois é o que alimentam na alma. Mas seja você a cultivar em seu jardim interior as flores da lealdade, do afeto, da compreensão, da honestidade, para ofertar a todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Seja você alguém incapaz de ferir e provocar sofrimentos nos seres que caminham ao seu lado. Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados em graciosa dança, a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta lhe convidando a bailar. Porque Deus nunca desiste. Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres,
ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos. Não se deixe levar por essa farsante cruel, porque do outro lado do túmulo a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste, e a vida segue estuante. O Criador tem planos de felicidade para você, e jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia, e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus nunca desiste. Fidelidade. Dia desses nos chegou um e-mail, daqueles que as pessoas enviam para seus amigos, e os dizeres nos chamaram a atenção. Dizia o seguinte: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, fazer uma refeição mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. O que a gente não pode mesmo nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, corremos o risco de nos tornar uma pessoa mais ou menos. A tônica da mensagem é interessante, porque nos chama a atenção para uma realidade muito comum em nossos dias: a realidade da omissão. No Novo Testamento encontramos esta advertência: oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Em outro momento, Jesus adverte: seja o teu falar sim, sim, não, não. O convite à firmeza, à fidelidade, à definição é claro, pois é dessa forma que evidenciaremos o nosso caráter. Encontramos na história do cristianismo um exemplo clássico de omissão, que foi Pilatos. Ele sabia que Jesus era inocente. Isso fica claro quando apresenta Jesus ao povo e diz: eu o estou trazendo para fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele nenhum crime. No entanto, quando percebeu que seu cargo, seu prestígio diante de César e sua posição estavam em risco, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos não foi fiel nem à sua própria verdade. Encontramos também um exemplo de firmeza e fidelidade no grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Ele defendeu a mensagem do Cristo mesmo sob pedradas, injúrias e a pecha de louco. Perdeu o cargo no sinédrio, perdeu os amigos, perdeu a herança e o respeito de seu pai. Mas jamais se mostrou morno ou se colocou na cômoda posição de ficar em cima do muro. A proposta desta mensagem é justamente a de que podemos aceitar o mais ou menos nas coisas, mas de forma alguma em nossa maneira de sentir ou de nos posicionar diante da vida.
Nossas verdades devem ser defendidas com coragem e fidelidade. Nossa posição deve ser bem definida, embora ficar em cima do muro ou lavar as mãos seja mais confortável. Em vários momentos do nosso dia, estamos sendo convocados a assumir uma posição. Seja numa reunião de trabalho, numa assembleia do condomínio ou numa simples reunião familiar. Infelizmente, é nesses momentos que muitos preferem se omitir para ficar bem com todos, em vez de expor seu ponto de vista com firmeza e ajudar na solução dos problemas. Esse ato de covardia é repugnante, e é por esse motivo que encontramos a expressão evangélica: mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Por essa razão, vale a pena ser fiel em todos os momentos da nossa vida, sem omissão nem negação da verdade. Ser fiel no pouco nos fortalece para ser fiel nas grandes decisões. Assim, a fidelidade é uma virtude que deve ser cultivada em todos os momentos e em todas as situações, com firmeza e determinação. Pense nisso.